Olá, a nossa terceira aula eu trago um dos assuntos mais importantes, que é a psicopatologia. O que é a psicopatologia? Patologia é o tratamento da dor do ser humano, é o sofrimento humano, é o estudo dos transtornos mentais, das doenças mentais. Então nós vamos trabalhar neurose, psicose e perversão. São as três estruturas psíquicas. Vamos trabalhar os tipos de neurose com você. Vamos trabalhar os tipos de perversões que existem. E vamos trabalhar as psicoses, o que é uma pessoa psicótica. Mas especialmente quero trabalhar com você o transtorno de personalidade narcisista. O que é um narcisista? Como se constitui o narcisista? Mais, quais as características de uma personalidade narcisista? Pergunta que me é constantemente feita. O narcisista pode mudar ou não pode mudar? Tem tratamento para o narcisista ou não tem tratamento para o narcisista? Vamos falar sobre os transtornos depressivos, os transtornos de pânico, as fobias. Também vou falar do transtorno mais comum nos dias de hoje, que é a TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Mas vou começar com você sobre o narcisista. O narcisista é uma personalidade. Quando você fala em personalidade, temos que entender uma estrutura. Quando você constrói uma casa, você tem o alicerce. Esse alicerce, para a psicanálise e para a psicologia, é a estrutura de uma pessoa. A casa não é o teto, a casa não é a cobertura, ou são os móveis. A casa é o fundamento, é o alicerce. Então, de acordo com o alicerce, nós vamos ver as pessoas tendo as suas personalidades constituídas. E de acordo com essa personalidade, a pessoa terá resiliência para enfrentar problemas na vida ou não. A pessoa será uma pessoa muito mais firme, constante, perseverante, ou uma pessoa que, de acordo com as situações que ela viver, ela vai desabar com muito mais facilidade. Lembra da história que Jesus contou de uma pessoa que constrói uma casa em cima de uma rocha e outra pessoa que constrói uma casa na areia? Pois é assim mesmo. Então existem personalidades que é como uma rocha, a pessoa subsiste. E há pessoas que têm uma personalidade muito falível demais, susceptível à queda. Então qualquer problema que a pessoa enfrenta, ela desaba com muito mais facilidade. É a tentativa de suicídio, entra em pânico, é a pessoa que fica muito angustiada, depende de faixa preta ou de remédios para poder viver ou existir. Tem que tomar, às vezes, um carbolítio para equilibrar a sua sintonia cerebral. Tem excesso demais de dopamina ou menos dopamina, menos serotonina ou mais serotonina. Então tem que equilibrar essa química cerebral. Porque a pessoa possui uma personalidade mais factível de queda, mais factível de problemas emocionais. O narcisista é uma personalidade. Personalidade você não muda. Você melhora aspectos positivos ou negativos, tá? Como você não consegue mudar uma casa, você pode reformar a casa, você pode pintar de novo, pode mudar o teto, mas a estrutura da casa é a mesma. Se você quer mudar uma casa totalmente, você tem que destruir tudo e tirar o alicerce para construir uma nova casa. Então é assim uma personalidade. Quando alguém diz, como que pode mudar uma personalidade? Não se muda a personalidade, não se muda temperamento. Pode se mudar caráter, tá? Mas personalidade não se muda. Você vai trabalhar pontos negativos e pontos positivos. O narcisista possui uma personalidade de difícil mudança, de dificuldades enormes de se relacionar com os outros. Por quê? O narcisista não sabe diferenciar eu do outro. Ele tem uma personalidade no qual o outro se torna um apêndice para ele. Ele usa o outro para conseguir aquilo que ele quer. Então, o outro sempre é uma presa para o narcisista. Não há amor, não há empatia, não há compaixão. O que existe é simplesmente isto. Eu pego o outro
e me usufruo do outro para conseguir um fim. Sabe aquele negócio? A pessoa quer conseguir algo, e para conseguir o algo, ela precisa de um meio, e esse meio o narcisista usa o outro para essa finalidade. Não existe cura para o narcisista, mas se ele desejar e quiser tratar, ele pode melhorar alguns aspectos negativos da sua personalidade. Darei dicas importantes sobre esse assunto. Mostrarei como se constitui essa personalidade e como lidar com uma personalidade narcisista. Na próxima aula, nós vamos oferecer para você algo muito especial, uma surpresa para você. Assista, esteja conosco. Abraço.